Fala pessoal, sejam muito bem-vindos aqui ao meu vídeo de análise semanal. Eu queria começar aqui o vídeo falando sobre algumas notícias que tiveram aí semana passada, tá? E aí a gente vai ver em seguida as notícias dessa semana, relatório COT e regiões do profile aí, o que eu espero que vai acontecer no mercado nessa semana, que se inicia do dia 14, né, hoje, e vai até dia 19 de fevereiro, ok? Nessa semana que fechou, sexta, nós tivemos aí duas principais notícias do calendário econômico que impactaram aí os mercados, né? Que teve uma boa reação aí no price action e no fluxo quando elas saíram. A primeira delas foi o relatório da JOLTS, de vagas de emprego em abertas, né? Eu até coloquei aqui no relatório, depois vocês baixam aí, ok? As vagas elas vieram bem acima do esperado, né? Era esperado 6.500, né? 6,5, né? Veio 6,646 em milhões, ok? Demonstrando que há mais vagas em aberto aí do que o esperado com relação à última divulgação do mês anterior, ok? A próxima notícia foi o índice de inflação ao consumidor, o CPI, Consumer Price Index, né? O dado core, que exclui alimentos e energia, que são dois itens voláteis, né? Então a gente tem a inflação normal, CPI, e o core CPI, que exclui esses dois itens aí que são mais voláteis. São mais sensíveis aí, né? Ele veio abaixo do esperado, não teve crescimento nenhum no mês de janeiro, era esperado 0,2, tá? O que tem puxado aí, o que puxou esse índice de inflação para baixo foi o índice de aluguéis, que é o que tem o maior peso no índice de inflação, lá no módulo de fundamentos do curso de futuros, né? Na aula de calendário econômico, tem uma aula falando especificamente sobre os índices de inflação. Deem uma olhada lá depois para vocês entenderem os pesos de cada, né, parte ali no cálculo do CPI. Os aluguéis e abrigo, né, shelter e rent, é o índice que tem o maior peso no Consumer Price Index, e ele vem caindo aí, ó. Então, a gente só não está vendo aí os preços, né, ao consumidor explodindo, porque esse índice vem puxando bastante aí para baixo. Mesmo assim, a gente está vendo todas as outras coisas subindo. Eu divulguei o relatório aí essa semana, né? O CPI foi divulgado no dia 10, quarta-feira. Depois que saiu esse relatório de inflação, os yields do título de 10 anos, né? Toda a curva de juros puxou forte para baixo. O yield de 10 anos chegou a cair 2 basis points ali em questão de minutos, né? Foi aquele dia, a gente vai ver aqui no gráfico daqui a pouco, aquele dia que veio aquela queda forte no Nasdaq e no S&P, ok? Então, assim, o que teve assim, de mais importante essa semana foi isso. Próxima semana, essa semana agora que inicia hoje, a gente tem PIB do Japão às 8h50, né? O PIB preliminar aí do quarto trimestre, é esperado uma subida de 2,3. Amanhã tem feriado aí no mundo inteiro, né? China não abre, Canadá não abre, Brasil cancelado, né? Essa data aí do carnaval ela foi mudada lá para, não lembro se é junho ou julho, então vai trabalhar normal. E esse feriado nos Estados Unidos aqui, ó, o President's Day, eu entrei no site da CME e os horários dos ativos vão funcionar normal. Eu até perguntei para alguns alunos aí que moram nos Estados Unidos. Não é um feriado que o pessoal para. Então, por enquanto, a gente trabalha normal na segunda, beleza? À noite, na segunda-feira, tem as minutas, né, da última reunião do Banco Central da Austrália, o RBA. Na terça-feira, não tem quase nada aí de calendário aí importante, só esse indicador aqui da Alemanha, né? German Ziel Economic Sentiment. Na quarta-feira, temos índice de inflação do Reino Unido,
Relatório de política monetária do Banco Central Europeu, vamos ficar de olho nisso aqui. Temos vendas no varejo aí dos Estados Unidos, preços ao produtor, inflação, né? É o índice de inflação ao produtor, PPI, dos Estados Unidos, é esperado uma subida aí de 0,4 aí em janeiro. Vendas no varejo, que sai junto, ok? Tem o índice de inflação ao consumidor do Canadá, minutas do FONC, que é o relatório da última reunião, né, de política monetária aí do Fed, onde a gente vê aí o dot plot, né, onde a gente vê aí a opinião dos participantes, o que cada participante que é votante, né, nas decisões de taxa de juros, o que eles estão achando aí, o que eles conversaram, ok? Então é importante a gente ver isso aqui para ver se mudou alguma coisa. Relatório de emprego da Austrália aí de noite. Na quinta, relatório de política monetária aqui do Banco Central Europeu. Tem algumas notícias aqui, ó, pedido de iniciar seguro-desemprego, permissões de novas concessões, Philadelphia Fed Manufacturing Index, estoque de petróleo, vendas no varejo da Austrália e, finalizando a semana aí na sexta-feira, vendas no varejo do Reino Unido, e aí tem os PMIs de manufatura, né, e serviço da zona do euro, da Libra, da zona do euro e do Reino Unido. Às 10h30, vendas no varejo do Canadá e, fechando a semana aí, vendas de casas existentes nos Estados Unidos ao meio-dia. Ok? É isso que tem de importante aí. Então, uma semana até que meio agitada, né? Em um ano comum, essa semana do Carnaval seria uma semana aí bem parada, né? Mas eu acredito que vai tudo funcionar normal. No Brasil não tem feriado, né? Alguns estados mantiveram aí o feriado, mas não estão permitindo fazer nada, não vai abrir nada, não vai ter bloco de carnaval na rua, então vamos operar. Balanços, o que tem de balanço aí, o que tem de importante, né, essa semana? Agora que eu estava dando uma olhada, que eu tinha visto aqui de mais importante é o Walmart, né? E dessas grandes aí, eu acredito que seja só isso. Depois vocês deem uma olhada aí. E é isso aí, depois vocês deem uma lida aqui no meu relatório. Vamos dar uma olhada no relatório COT. O COT do S&P, ele caiu mais 36.600 contratos na última semana, tá? Já tinha caído 6.500 na semana anterior. Então, mesmo o S&P subindo, né? As ações estão subindo aí. O saldo de contratos líquido está negativo. Agora está em menos 71 mil. Então, como que isso é possível? Essa subida, o pessoal que está empurrando o mercado para cima, seja HFT, seja player, não está mantendo operações em aberto no S&P, ou seja, eles estão comprando ações e vendendo índice meio que para fazer uma trava. Isso é uma estratégia comum, tá? Para redear um portfólio, também dá para ser feito por opções, que é onde o pessoal costuma fazer, né? Então, assim, a gente pode estar aí diante de uma possível queda nas principais ações aí no S&P 500 aí no curto médio prazo, tá? Nasdaq caiu leve, né? Semana anterior tinha caído mais, 10.600. Essa semana anterior caiu em 3.400. Total em aberto agora estava 29 mil positivo, está em 25.662. O euro voltou a subir depois daquela queda forte, o cover, né, que foi feito aí na semana anterior, total de 137 mil, aumentou para 140.222, subindo 3.200 contratos aí em aberto, positivo, né, mais compras do que vendas. A Libra, ela também subiu bem, subiu 11.500 contratos, passando aí a trabalhar de 9.616 para 21.118. O DX, ele teve uma leve subida, ele estava trabalhando negativo em 14.830, subiu para menos 13.875. O ouro teve uma leve queda de novo. Na verdade, uma queda um pouquinho maior que a semana passada,
estava trabalhando em 257.126 e agora trabalha em 251.407. Okay? Perfis de distribuição. Primeiro, eu vou falar das moedas, que já está aqui, ó, aberto aqui do lado. Depois a gente volta para os itens. O euro, ele fechou um perfil de distribuição aqui. Ele começou o dia caindo, né? Rejeitou forte essa região, rejeitou muito forte. Olha essa subida aqui. Então entrou um fluxo comprador aqui bem forte mesmo, né? E o POC ficou aqui para cima. Então a gente chama esse perfil aqui de long IP, né? Agora não é um perfil comum de tendência de alta em que o POC ficou lá em cima, um long IP comum, né? Era um dia de queda que sofreu uma reversão, ok? Então a gente dá preferência para classificar o perfil nesse último movimento. Por quê? Porque os vendedores não tiveram força para manter esse preço aqui embaixo, né? Esse nível de preço foi totalmente rejeitado aí pelos compradores, ok? Então esse é o perfil. Opa, deixa eu... Então agora sim. Perfil de distribuição long em padrão P, com rejeição vendedora em V. Esse tipo de rejeição aqui chama rejeição em V, ok? O profile da Libra, ele fechou um profile de distribuição long em P, padrão, né? Começou o dia aqui em queda, lateralizou, inverteu totalmente aqui, ó, fundos mais altos, rompeu máxima e distribuiu, foi lá em cima, ok? Fechou aqui bem próximo do POC, então sem rejeição. O DX, ele formou... o DX é o inverso do euro, tá? Não tem muito segredo. O ouro, esse profile aqui do ouro é meio complicado, ó. Ele abriu o dia aqui, onde eu estou com o cursor, e fechou aqui, ó, praticamente inalterado, né? Mas o que aconteceu ao longo do dia? O ouro caiu, foi fazendo topos e fundos mais baixos, depois dessa mínima inverteu, foi recuperando, rompeu esses 3 topos anteriores, renovou a máxima do dia, né? E rejeitou essa região no final do dia. Voltou aqui para visitar o POC, próximo do fechamento, e recuou. Então, uma distribuição simples aí, né? O POC, ele não está bem centralizado no perfil, seria aqui talvez, né? Mas é um perfil de distribuição simples, tá? Então, é um possível, talvez pode ser possível um movimento de reteste aqui no POC, né? Antes de voltar a subir. Agora, vamos prestar atenção à pressão vendedora aqui para talvez romper essa região e continuar a queda. Okay? Headlines aí do final de semana. Não teve muita coisa, tá? O impeachment do Trump, ele foi barrado lá no Senado, não teve a maioria necessária de votos, que precisa ser de 2/3 para aprovar lá o impeachment, né? Eu não lembro agora quanto que ficou, eu não anotei aqui. Então, assim, o impeachment do Trump acabou. Uma outra coisa interessante aí que eu vi em uns relatórios, a capitalização de mercado do S&P, do mercado americano agora, né? Ela é de o dobro do PIB americano, tá? Geralmente, quando tem esses spikes na capitalização de mercado, vem uma possível valorização dessa commodity aqui, ó, do ouro. Isso já aconteceu várias vezes ao longo da semana aí. Eu vou falar disso para vocês lá no grupo, tá? Não vou falar aqui na live. Ok? Vamos dar uma olhada agora no perfil do S&P e do Nasdaq. O perfil do S&P, ele fechou um perfil... eu acabei descendo para as headlines aqui sem terminar aqui, tá, pessoal? Mas consertando agora. O perfil do S&P, né, no final da sessão de sexta-feira, teve um puta de um spike aqui, ó, antes do fechamento, né? Fechou lá na máxima, renovou a máxima da semana, né? Agora, não teve acumulação aqui para cima, ó, tá muito magrinho essa. Deixa eu até mostrar. Então, S&P, tanto o S&P quanto o Nasdaq, tá, pessoal?
Eles renovaram a máxima histórica aqui, ó, no final da semana. Então, que perfil é esse? É um perfil long em L, porque o POC está aqui para baixo, né? Se o POC tivesse ficado aqui, tivesse trocado muito lote aqui, a gente chamaria esse perfil de long P, mas não. Mesma coisa o Nasdaq, ó. Então, olha como depois do rompimento, eu até tracei essa linha aqui, ó, né? Que é acima desse topo. Deixa eu só arrumar ela aqui. Olha como não tem quase volume nenhum trocado, né? Por quê? Porque essa corrida aqui, ela aconteceu em menos de 1 hora e 20 minutos, ó. Menos de 2 horas. Então não teve tempo do mercado acumular, igual acontece aqui, ó, né? O que pode acontecer agora na abertura? Pode voltar tudo, retestar esse POC, continuando essa rejeição, talvez retestar o POC aqui de quinta, mas eu acredito que possa abrir aí já em alta, talvez um leve gapzinho aqui de queda, retestar a máxima e vir retestar a máxima do canalzinho aqui, ó, tá? Eu acredito que talvez no domingo ou na segunda já venha retestar aqui esse canal. Vamos ver como o mercado vai acordar na sessão da Ásia, ok? Mesma coisa o S&P, tá, pessoal? Eu acredito que pode vir buscar o topinho do canal aqui, tá? Vamos voltar ali para as moedas, para a gente dar uma olhada aí nos profiles, né? No prazo maior também. Opa. O euro, com essa rejeição, o dólar começou sexta-feira caindo forte, né? Rejeitou toda a queda, fechou praticamente neutro aqui. Eu acredito que vai retestar novamente esses POCs aqui, ó, o POCs de quarta e quinta-feira que estão alinhados e representam aqui o maior acúmulo de volume de todos esses dias que estão abertos aqui no gráfico, ó. É o POC aqui do Composite, rompendo essa LTB aqui, pode vir buscar essa próxima região aqui em cima, ok? E continuando aí ganhando na semana aqui, tá? É isso o que o último price action que a gente tem aqui nos mostra. Mas a gente tem as minutas do FONC na quarta-feira. Então a gente tem que tomar um pouco de cuidado. Na quarta-feira de tarde, às 16 horas. Então pode ser que o mercado fique um pouco lateralizado antes de tomar uma definição. Vamos acompanhar aí se o mercado vai romper esses níveis de preço, porque tem muita gente posicionada aqui na venda. Olha como rejeitou várias e várias vezes isso aqui, ó, tá? Então, se romper isso aqui, pode entrar vendedor estopando. Vendedor estopando é o quê? É ordem a mercado de compra. E aí pode ter uma corrida até essa próxima região aqui em cima. Ok? Caso o vendedor reforce e defenda essa região, a gente pode ter um reteste aqui, ó, nos POCs aqui, ó, de terça-feira e de segunda, um pouco mais atrás, vindo visitar aqui essa mínima, rompendo essa mínima, pode vir visitar aqui esse nó de volume e continuar, né, essa tendência aí de topos e fundos mais baixos que vem fazendo aí desde o começo do ano, ok? Aqui é uma rejeição um pouco mais forte, ó, mas ainda é um topo mais baixo, se a gente comparar com esses topos aqui, ok? Então, caso essa região aqui se confirme e volte a cair, a gente pode ter uma corrida no dólar aí, ó, pelo menos até essa mínima, sendo retestada aqui, ó, nesses nó de volumes e nessa próxima região aqui, ó, ok? A Libra, ela só tem subido, ela tem mudado um pouco a sua estrutura, estava trabalhando aqui, opa, acabei mexendo, ela estava trabalhando aqui num canalzinho de alta, ainda está em alta, mas ela não tem visitado o topo do canal, tá? Ela mudou um pouco aqui a inclinação, eu acredito que possa continuar subindo essa semana, vamos ver o que vai acontecer quando o preço chegar aqui, ó, no topinho desse canal, vocês vão... Isso aqui é uma mudança de estrutura comum que acontece no preço, tá?
O que aconteceu no corte da Libra? A Libra, essa semana, ela subiu 11.500 contratos. Então, não tem nenhum motivo para a gente acreditar numa reversão na Libra. Pode vir um pullback, visitar a parte de baixo aqui desse canalzinho? Pode, sem problema, né? Se o dólar ganhar força. Então, a gente vai ver um dólar ganhando força contra todos os majors, né? Caso isso aconteça, a gente pode ver uma possível compra aí de swing, né, na semana, aqui nesse nível de preço aqui, ó, no 1,3675, tá? Aqui nesse nível de preço tende a ter uma rejeição. Se romper, né, e pode romper, né, pessoal, porque o dólar, eu vou mostrar o dólar daqui a pouco aqui. Se romper, a gente vai ver um reteste nessa mínima. Rompendo essa mínima, mudou a estrutura, tá? Aí já é um fundo mais baixo e aí vamos ver como que vai trabalhar depois. Por enquanto, alta, beleza? Então, o perfil da Libra e Long P. Vamos ver aí na abertura como que vai abrir, se vai abrir com gap, para cima ou para baixo ou no preço. Dependendo, pode vir retestar esse POC aqui, ó, de quinta-feira, antes de ganhar força e subir. O DX, ele vem fazendo fundos mais altos aqui, ó, desde a mínima, no começo de janeiro, ali no dia 7 ou 8, se eu não estiver enganado. Deixa eu aumentar um pouquinho mais aqui. No dia 6, desculpa, no dia 6. Desde o dia 6, vem fazendo fundos e topos mais altos, ó. Fundo, topo, fundo. Aqui rejeitou um pouquinho, veio retestar o POC, rompeu. Topo, né? E agora veio fazer um novo fundo, né? Rejeitou aqui, né, essa LTA. Ainda estamos numa tendência aí de alta no DX nesse curto prazo, nessas últimas 2 semanas aí. Nesses últimos 20 dias. O que pode acontecer agora? O mercado ficar lateralizado aqui antes de uma definição na quarta-feira, com o statement, caso tenha novidade, né? Ou, né, romper algum dos lados aqui. Se a gente não tiver definição de risco essa semana, pessoal, o DX ele pode muito bem romper aqui, né? Só vim pegar stops, a gente conhece esse tipo de price action em moedas, né? E a mesma coisa acontece no euro, só que inverso. Pegar stops aqui desse fundo e desse daqui, algum comprador precisando de liquidez, montar a posição aqui embaixo e subir. Então, assim, tome um pouco de cuidado aí num possível rompimento disso. Agora, caso rompa para cima, facilmente vem visitar essa região aqui desse nó que foi rejeitado. Agora, vamos dar uma olhada aqui atrás. Olha como que está parecido esse price action aqui, ó. Deixa eu até desenhar. Dê uma olhada nisso aqui, ó. Opa. Aqui formou um padrãozinho de reversão, né? Um fundo mais baixo e um fundo mais alto, subiu e aí voltou a cair, certo? Mesma coisa, um fundo mais baixo, um fundo mais alto, subiu e agora voltou a cair. Então, a gente pode estar diante da mesma situação? Podemos, tá? O preço pode voltar a subir aqui, tentar romper esses níveis de preço e voltar a fazer novas mínimas. Por quê? A tendência aí do dólar no longo prazo ainda é de queda. Tem muito estímulo aí no mercado, tem muito dinheiro sendo imprimido pelo governo americano, né? Tem esse novo pacote de estímulos aí de 1,9 trilhão, tem esse programa de compra do Fed, o Quantitative Easing, que compra ativos ali no mercado financeiro, né? Bonds, corporate bonds, ETFs, enfim. Tudo isso acaba injetando um monte de dinheiro aí no mercado financeiro e na economia, o que faz a expectativa de inflação aí do mercado para o dólar crescer muito, tá? Então, esse é o principal motivo da gente ver o dólar se desvalorizando aí nas últimas semanas e meses. Por que o dólar deu uma puxada aqui nas últimas semanas? Por causa do diferencial de juros entre títulos americanos e títulos de outros países, né?
Os yields americanos têm puxado forte aí nos últimos dias, né? E foi isso que fez essa mudança. Agora, nos últimos dias aí tem invertido, né? E a gente tem visto aí pelo menos o diferencial de juros do euro, da Alemanha, menos o dos Estados Unidos, puxando para cima, tá? Então, na minha opinião, euro-USD continua subindo, não tem nada para a gente acreditar ainda numa mudança, e dólar continua em queda. Tá? Já vamos falar do ouro ali, deixa eu só mostrar aqui o diferencial. Esse aqui é o diferencial de juros entre os títulos de 10 anos da Alemanha e dos Estados Unidos, né? Nas últimas semanas ele tem subido, puxado forte aí para cima. Tá? Então, eu acredito, esse é um dos modelos que eu uso para precificação de moedas, que é baseado no modelo fundamentalista de paridade de juros, né? Então, acredito numa continuação. Vamos lá ver o ouro. O ouro, pessoal, ele tem feito topos e fundos mais baixos aí desde aquela subida forte lá no ano passado, né? Vem cair, de vez em quando dá umas puxadas fortes, né? Mas tem majoritariamente aí caído, né? Por quê? E o preço esticou muito ano passado, né? E agora com essa retomada aí da economia, o ouro, que é um safe haven, ele sofre pressão vendedora. Ele só não está caindo mais porque o dólar está muito fraco, né? Então ele tem que se mantido aí meio que lateralizado, de vez em quando vem umas puxadas fortes, né? Mas o meu olhar para o ouro pode estar mudando nesse momento, conforme a gente tem algumas perspectivas históricas que acontecem, né, quando o mercado de ações americano atinge um valor de capitalização muito alto. Eu comentei com vocês aí que ele atingiu o dobro da capitalização de mercado em comparação com o PIB. Tá? Isso aí são sintomas de bolha, tá, pessoal? É muito dinheiro artificial no mercado, né? Não é dinheiro de pessoas que produziram, né, foram lá e compraram ativos. Não, tem muito dinheiro que foi impresso aí, que veio do nada. Isso traz fluxo comprador para o ouro. Tá? Então, a gente pode talvez romper essa LTB aqui, podemos, mas antes vai ter um super teste aqui, ó, nesse POC, que está aqui no 1843, ó. Tá? Vai funcionar igual um imã isso aqui, pessoal. O ouro vai subir até aqui, vai trabalhar e pode romper, subir aqui essa LTA e fazer um movimento mais amplo. Ok? Vamos ver até onde pode andar. Só vamos tomar cuidado caso o dólar ganhe força aí no começo da semana. Aí a gente pode ver uma continuação de baixa aí do ouro. Ok? Então é isso aí, pessoal. Um grande abraço, uma ótima semana aí para vocês. Ótimas operações, ok? E um bom carnaval aí dentro de casa. Até mais.